O vídeo de hoje, então, tem o intuito aí mais de mostrar os circuitos de comando e circuitos principais para o acionamento de várias partidas aí de motores de indução, tá? Para ter um melhor conhecimento desse conteúdo, é importante já ter noção de como que funciona o motor. Não vai ser possível fazer esse vídeo agora, explicar todo o funcionamento do motor, ou dar apenas algumas pinceladas aí para retomar o conteúdo. Mas para um conhecimento prévio deve-se ter mais tempo aí para fazer o conteúdo de como funciona o motor. Vamos lá então. Começando aí com os efeitos magnéticos, né? Então, aqui tem um motor, o esquema de um motor CC, onde tem dois ímãs permanentes, um com o polo sul e um polo norte, tá? E aqui está um comutador, né? As escovas que mandam o sinal elétrico, aqui está, por exemplo, cravado o negativo e aqui o positivo. E esse comutador ele vai girando, ele é dividido em duas partes, né? Então essa parte aqui faz contato com essa parte da espira e essa outra parte com essa outra parte da espira, né? Então, nesse instante aqui, o positivo está conectado nessa espira e a corrente está indo nesse sentido, né? E daí geram o campo magnético ao redor do condutor, né, da bobina aqui, fazendo com que ele tenha uma reação com esse ímã permanente. E essa reação vai fazer com que ele afaste a espira, ou seja, ela vai dar um giro, né, de 180 graus, né, ou de 90 graus. Quando ele chegar aqui, vai inverter o sentido da corrente, porque o comutador ele vai trocar de posição. Então a corrente vai começar a circular no sentido contrário. Isso vai fazer com que esse cara aqui seja atraído por aquela parte da espira, do ímã permanente, e esse aqui seja atraído pelo polo norte aqui, tá? Só que quando chega lá, vai inverter novamente a polaridade, então vai fazer com que ele gire de novo, empurre de novo, e assim sucessivamente, né? Então assim que é o princípio de funcionamento do motor. Para identificar melhor, a gente vai buscar aqui um simulador de efeitos magnéticos que explica mais ou menos o funcionamento, né? Só para retomar um pouquinho, por exemplo, isso aqui é um ímã, né? E ao redor do ímã existem as linhas de campo magnético, tá? Se você comparar com essa bússola aqui, ó, se você aproximar, ó, ela vai girando a bússola de acordo com o que você movimenta, ou esse campo magnético vai se aproximando dela, tá? Isso aqui seria um ímã permanente, tá? Mas se você quiser transformar a, a eletricidade em ímã, tá? Você pode só fazer o enrolamento com o condutor, né? Ele vai gerar campos elétricos e ao redor desse campo elétrico ele vai acabar gerando como se fosse um ímã. Aí é só aplicar uma corrente aqui, né? E ele vira um ímã, um eletroímã, que a gente chama. Assim como a eletricidade pode fazer gerar um ímã, né? O magnetismo, no caso, pode gerar a corrente elétrica. Então, se eu aproximar e afastar, né? Ele vai estar gerando corrente elétrica, tá? Vai fazer com que se movimente os elétrons de um lado para o outro. Da mesma forma, posso fazer aqui, ó, o eletroímã que eu falei, né? Você aplica uma corrente, né, numa bobina e de acordo com a quantidade de bobina que ele vai gerando ao redor as linhas de campo magnético, ou seja, transformei uma bobina em
ímã ou material magnético. Se essa corrente aí for uma corrente alternada, tá? Ele vai ficar alternando as polaridades aqui, ó, como você vai ver, ó. Hora vai estar num sentido a corrente e hora no outro sentido. E assim também inverte as polaridades. Essa característica é bastante importante entender para o funcionamento do motor de indução, né? Aqui a gente está apresentando um motor de corrente contínua, que é num sentido, quem faz girar o motor é o comutador. Na corrente alternada, não precisa de comutador, não precisa de escova, justamente porque a própria corrente alternada faz com que inverta as polaridades, né? E isso já faz com que o rotor ele acabe mudando de posição, dando um giro, né? Uma volta. O princípio do transformador é você ter uma bobina de um lado, uma bobina do outro lado, e se você induzir aproximar, né, que é induzir uma corrente, induzir um campo magnético na outra bobina, ele vai fazer com que surja corrente. É claro que se você colocar essa bobina aqui, deixar ela parada, mas você transformar isso aqui em corrente alternada, então ele vai ficar mudando as polaridades, e isso vai fazer com que já induza uma corrente na outra bobina automaticamente, porque ele vai alternando o campo magnético, e com essa alternância de campo magnético, né, de fluxo magnético, na verdade, ele vai induzindo uma corrente, que é o mesmo princípio de você aproximar e afastar um ímã dessa bobina secundária aí, tá? Em corrente contínua, ele não, como é contínuo, o campo magnético é contínuo, também ele não produz o mesmo efeito, tá? Num gerador, a gente teria mais ou menos essa situação aqui, ó, ligando a torneirinha, ele iria ficar variando aqui, ó, na turbina, né? Variando polos positivo e negativo, aliás, polo sul e polo norte. Isso vai fazer com que os elétrons fiquem indo para frente e para trás, gerando a corrente alternada, tá? Então, esse é o princípio aí básico do magnetismo, que vai interferir diretamente no motor, tá? Então, o motor de corrente contínua ele tem diversas desvantagens. Umas seriam de manutenção, porque se você tem que ter a escova, essa escova ela é feita de carvão, então ela fica encostada só no comutador para passar a corrente daqui para a bobina, né? E obviamente que com o tempo ela desgasta, tá? Então tem que trocar. E o comutador também, por estar sempre recebendo atrito, né? Uma hora tem que ser feita a manutenção nele também, tá? Então, como foi falado, os motores de indução, eles vão ter essa vantagem porque eles não vão precisar do motor. Okay? Um motor de corrente contínua, ele vai precisar do comutador, além do rotor, né, da bobina, com bobina, o estator, né, que é o ímã permanente, as escovas, né, que são feitas de carvão, tá? Então, todo esse detalhe aí da parte construtiva do motor de corrente contínua. Já os motores de indução, eles não vão precisar desse fator. E aí tem dois tipos de motor de indução, que é o motor monofásico e o motor trifásico. O monofásico ele tem duas bobinas que são conectadas em 180 graus uma em relação à outra, tá? E por esse motivo, quando você vai acionar essas duas correntes, ele gera um polo norte desse lado e um polo sul desse. E quando ele inverte, fica polo norte, né, mantém polo norte e polo sul. Então ele não consegue dar o giro na partida. Se você pegar e girar o rotor com ele ligado, aí a partir desse momento que ele começa a girar, ele não para mais ele girar, tá? Só que ele não consegue dar a partida sozinho. Então, para que ele consiga dar a partida sozinho, precisa aí de um sistema de partida que é a bobina auxiliar, né? Então, um capacitor dando uma defasagem na corrente dessa bobina,
e daí com essa defasagem ele consegue dar a arrancada aqui na partida do motor. Depois que ele parte, daí ele tem essa chave centrífuga, né, que faz com que desligue a bobina auxiliar e continue funcionando só as bobinas principais, tá? E já o motor trifásico, como o trifásico ele usa várias fases, tá? Então ele já tem, cada fase está defasado em 120 graus uma em relação à outra. Então ele já não precisa desse sistema de capacitor. Ele por si só já começa a girar sozinho, tá? Então vamos só dar uma averiguada em alguns simuladores aqui. Tá aqui esse simulador que ele simboliza aqui o motor monofásico, tá? Então tá aqui a bobina chamada bobina auxiliar, que é conectada com o capacitor para dar a partida, e as bobinas principais, que depois de passar o tempo, ó, ele desliga a chave centrífuga, né, e mantém o giro, ó. Então ele desligou a bobina auxiliar e mesmo assim o motor mantém o giro, tá? Vamos tentar dar o start de novo nesse processo aqui. Vamos lá, vou voltar a animação. Então, ó, inicialmente foi ligado o, a bobina auxiliar, que você pode ver que ela está defasada em relação a essa bobina aqui, né? Tem um certo atraso. Isso faz com que o rotor, que é um ímã permanente, né? Ele comece a seguir essas polarizações aqui, ó, que vão alternando de acordo com o sentido da corrente alternada, tá? Passou esse tempo de partida, a chave centrífuga desliga e daí as bobinas auxiliares que estão só com uma polaridade invertendo, ele consegue manter o motor girando, tá? Então esse aí é o princípio de funcionamento do motor monofásico, tá? Vamos ver lá como que funciona o motor trifásico. Bom, antes disso, vamos ver que os motor monofásico, eles são a parte construtiva deles são muito maiores do que os motores trifásicos na mesma potência, tá? E daí você vai reconhecer o motor monofásico porque ele sempre vai ter esse encaixe aqui que é o capacitor, tá? Então ele tem o encaixe do capacitor é o motor monofásico. Obviamente que na plaquinha dele, que a gente vai conhecer essa plaquinha daqui a pouco, também dá para verificar. Só que ele é importante porque em residências que você só tem duas fases, né, no máximo, ou uma fase, você não vai conseguir implantar um acionamento de um portão, por exemplo, com um motor trifásico. Então, vai ser usado o motor monofásico mesmo. Ele é implementado aí para ar-condicionado, lavadoras de roupas, cortadores de grama, geladeiras e freezer, né, pequenas bombas de água, e diversas aplicações em áreas rurais e residenciais também, né, como a abertura e fechamento de um portão. Tá? Então vamos lá dar uma olhada nos princípios do motor trifásico. Então o motor trifásico, as bobinas elas são posicionadas da mesma forma que o grau de defasagem de uma fase para outra, em 120 graus em relação à outra. Então, quando aqui, ó, vamos observar o amarelo aqui, ó, tá polo sul nesse momento, esse aqui tá polo norte, esse polo sul, né? E ele vai invertendo um em relação ao outro, porque uma fase está defasada em relação à outra. Então, isso já faz com que esse ímã permanente, que é o rotor, siga o tente seguir, né, esse campo magnético girante que a gente chama, que está sendo gerado aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai ver um outro simulador que mostra como que ele parece que está girando, um campo magnético que parece que na verdade está girando e na verdade ele só está transformando de polo norte e polo sul, polo norte, polo sul e polo norte, polo sul. Mas como eles fazem isso em tempos diferentes, então parece que ele está sendo um campo magnético girante, né?
E daí o rotor, que é um ímã permanente, ele vai tentar acompanhar esse campo magnético, o giro desse campo magnético. Só que, obviamente, que também o rotor vai ter um atraso, né, em relação ao campo magnético, tá? Ao giro, porque ele é um ímã permanente, né, quando der essa resposta aqui, polo sul, ele ainda vai se aproximar, né? Então ele acaba atrasando, e a gente chama isso de escorregamento, tá? É um dos itens importantes aí do motor trifásico, tá? Vamos lá para outro simulador, então, que demonstra bastante o funcionamento do motor. Esse simuladorzinho aqui, ele vai demonstrar primeiro todas as partes, ó. Então tirei a tampa do motor de trás, a gente já vê que tem a ventilação, né? Aqui. Vamos tirar aqui a tampa da frente. Então vamos ver como que ela é na frente aqui, ó. Tá? Aqui a gente pode ver que tem o rotor, que é o eixo, que está implantado o eixo. E tem o estator aqui, que é a bobina, que está ao redor do motor, do rotor. Né? Vamos tirar mais alguma coisa aqui, tirar essa tampa, não dá. Aqui tirei só o ventilador lá atrás, né? Agora acho que eu consigo tirar a tampa também, tirei a tampa. Né? Vamos ver como que dá para ver os dois lados então idênticos aqui com o rotor e o estator. Vamos ver o que mais dá para tirar. Tirei essa tampinha aqui, onde ficam geralmente os fios e os conectores para as bobinas, né? Vamos ver o que mais que eu consigo tirar. Acho que não dá para... Não tem mais não. Consigo ainda tirar aqui o rotor, né? E aqui está o estator, tá? Então, acho que esse é o máximo que a gente consegue desmontar esse motor para vocês verem todas as partes de um motor trifásico, tá? Agora, ó, aqui ó, o sistema de ventilação para manter o motor sem o aquecimento, né? Mas a parte mais importante que eu quero mostrar é essa aqui, ó, tá? Essa aqui são as bobinas do estator. Aí eu posso colocar só a fase, eu vou colocar só a fase A para vocês verem, ó. Na verdade ela só fica trocando polaridade. Veja o azul, vermelho, né? Ela fica invertendo as fases. Vou tirar a fase A e colocar só a fase B. Também, ó. Ela só fica invertendo os polos, porque quando invertem a corrente lá no sistema alternado, né? E a fase C nessa outra bobina também. O que acontece? Se eu colocar a fase C e a fase B, então ela vai estar alternando na bobina de forma combinada. Mas se eu colocar as três fases, veja, essa alternância de cada uma das bobinas, tendo norte, sul, sul, norte, norte, sul, parece que ele está girando, né? Isso aqui que a gente chama do campo magnético girante. E daí o rotor vai tentar acompanhar esse campo magnético girante aqui, tá? Então é assim que funciona basicamente aí o motor trifásico. Voltando aqui para a apresentação, antes da gente falar sobre partida de motores, nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo que é a placa do motor, tá? Então todo motor tem uma plaquinha que faz toda a identificação das principais características do motor e a gente vai estar explicando um pouquinho de todas essas características principais aí do motor que pode ser o monofásico, pode ser o trifásico também, tá? Então esse primeiro item que está selecionado aí é referente à potência do motor. E você já pode observar que ele vem em dois valores, que pode ser em cavalo ou HP, né? E pode ser em quilowatt, tá? Então, esse motor aqui que tem essa placa, ele é de 0,75 kW e se refere a 1 cavalo também, tá? Então, ele pode ser ter a medida aí nesses dois tipos de unidades aí, ou cavalo que está entre parênteses, ou em potência, em kilowatt, né, que é a potência elétrica aí,
a unidade da potência elétrica, tá? Próximo item é esse, que é como que é a fonte de ligação do motor, tá? Então, nesse caso, tem um tio aqui que representa corrente alternada, então ele é um motor de corrente alternada, um motor de indução, né? E ele é trifásico, tem 3 fases, então. Se for um monofásico, ele vai ter o número 1 aqui, tá? Vamos lá para o próximo item. O próximo item aqui é o valor da tensão de alimentação. Nesse caso, esse motor trifásico aqui, ele pode ser alimentado em 220 volts, tá? Ou pode ser alimentado por tensões de 380 volts. Isso depende do fechamento que você fizer, que a gente vai ver aqui depois sobre fechamentos, que vai ser a última coisa que a gente vai ver, tá? Então, 220 volts e 380 volts. Obviamente que tem motores, isso é um motor de 6 pontas, tem motores de 12 pontas, que daí você pode fazer o 220, o 380 e o 460, se eu não me engano, que é a outra tensão que existe aí, tá? Daí, com 12 pontos, você tem são 3 tipos de fechamento, tá? Mas esse item aqui se refere à tensão de alimentação. E aqui as correntes nominais. Como ele está dividido em duas aqui, tem 2 correntes, por quê? Se você ligar o motor em 220, ele vai ter 2,89 ampere de corrente. Ele vai produzir essa corrente aqui. Se você ligar em 380 volts, vai ser 1,67 ampere, né? Aumentou a tensão, diminuiu a corrente, porque a potência permanece a mesma, tá? Então ele não altera a potência, ele elevou a tensão e a corrente abaixou, mantendo a mesma potência, que é o princípio da indução magnética aí, tá? O próximo item, ele está querendo dizer sobre a velocidade do rotor, tá? Já descontado lá o escorregamento, né? Porque ele seria, se você fosse fazer a conta, ia dar 1.800 RPM, né? Que é rotação por minuto, mas descontando o escorregamento lá, aquele atraso que ele vai ter, o rotor vai ter em relação ao campo magnético girante, né? Então, dá 1.725 RPM, rotações por minuto. Essa rotação por minuto, essa velocidade do motor, ele depende também da quantidade de polos que tem o motor, tá? Quanto mais polos, mais lento ele é. Então, se é 2 polos, ele é mais rápido, 4 polos mais lento, 8 polos, assim vai, tá? 6, 8, tá? E o próximo item aqui é a frequência da rede, que geralmente é 60 Hz, mas pode ser 50 Hz também, tá? Daí vem o fator de serviço. O próximo item aqui é o fator de serviço. O fator de serviço ele indica, né, na verdade, a quantidade de potência que uma carga pode ter em relação da potência na força exercida pelo motor, tá? Então ele seria um multiplicador que, quando aplicado à potência nominal do motor elétrico, indica o valor da carga que pode ser acionada de forma contínua sob a tensão e frequência nominal do motor e com um limite de elevação de temperatura do enrolamento, tá? Então, se você multiplicar essa potência vezes o fator de serviço, você vai saber qual que é a carga máxima que você pode estar aplicando nesse motor. Aí vem a relação entre corrente de pico e corrente nominal, tá? Esse significa que o que é corrente de pico? É aquela corrente, quando você liga o motor, ela vai para uma corrente bem mais elevada que a corrente nominal, tá? Isso dura em alguns segundos, tá? Poucos segundos, na verdade. E essa corrente, ela nesse caso aqui, ó, está dizendo que essa relação significa que a corrente de pico vai ser 7,3 vezes maior do que a corrente nominal. A corrente nominal é 2,89, se for em 220 volts, então 2,89 vezes 7,3 vai ser o valor de pico, tá? Isso é importante para dimensionar as proteções, tá? Fusível, disjuntor motor,
tá? Relé térmico, é importante ter esse valor de corrente de pico aqui. E a informação que ele dá, na verdade, é a relação entre pico e nominal, ou seja, seria a divisão entre de pico e nominal. Para você achar de pico, é só você multiplicar o valor nominal vezes o 7,3. Tá? E aqui o fator de potência, né, que esse motor está produzindo. Né? Lembrando que o fator de potência é uma relação, né, entre as potências da corrente alternada, produzidas para a corrente alternada, principalmente em circuitos indutivos e capacitivos, né? Que seria a potência ativa, potência aparente e potência reativa, tá? O famoso cosseno de Φ. O rendimento nominal do motor, tá? Então, em porcentagem, 83% é o rendimento dele. Essa aqui é a temperatura máxima de trabalho, tá? 40 graus Celsius, tá? Na verdade seria esse aqui. E essa aqui é a classe da temperatura máxima de trabalho, tá? Essa aqui é a temperatura ambiente, essa aqui é de trabalho. Então, internamente, né? Dependendo da classe, ele suporta alguma quantidade de temperatura, que seria na classe A, se tivesse escrito aqui, seria até 105 graus Celsius. Se fosse AB, seria 120 graus Celsius. A C, 130 graus Celsius. A F, que é a que está escrita aqui, 155 graus Celsius. E daí tem a H com 180 graus Celsius. Tá? Aqui é a corrente nominal do motor. Esse item aqui é o da categoria de conjugado do motor. Tá? Então, existem 3 categorias que podem se referir a esse motor. Tá? A categoria N, que é o conjugado de partida nominal, normal, né, com corrente de partida normal, e baixo escorregamento. Então, esse motor tem essa característica inclusive. Se for a categoria, assim, esse tipo de motor aí, ele é geralmente encontrado em acionamento de cargas normais como bombas e máquinas operatrizes. Tá? Tem o tipo H, a categoria H, conjugado de partida é alto, diferente desse aqui que é normal. A corrente de partida é normal e baixo escorregamento. Tá? Esse tipo de motor é empregado em máquinas que exigem maior conjugado na partida, como as peneiras, né? transportadores, transportadores carregados, cargas de alta inércia e outras aplicações similares. Do tipo D, tem o conjugado de partida alta, a corrente de partida normal e o alto escorregamento. Então a diferença, nesse caso do H para o D, é o alto escorregamento. Tá? Esse tipo de motor com essa categoria D, ele é utilizado em prensas concêntricas, máquinas e máquinas semelhantes à prensa, carga que apresenta picos periódicos, né, que variam, elevadores e cargas que necessitam um conjugado de partida muito alto e corrente de partida limitada. Tá? Então são os 3 tipos de conjugado que tem. E esse aqui se refere ao grau de proteção da carcaça, tá? Esse IP aqui. Inclusive o IP não pode ser confundido aqui, essa sigla IP, não pode ser confundida com o IP aqui de corrente de partida, tá? Esse IP, com as 2 letras maiúsculas, se refere ao grau de proteção do motor, tá? Então ele vem seguido de 2 números e esses 2 números representam qual que é o grau de proteção dele. Vou mostrar aqui. Então o primeiro algarismo aqui, ó, o 5,
ele vai representar pode ter esses números aqui e representando essas situações. Então, se o primeiro algarismo ali for 0, diz que o motor não tem proteção nenhuma. Se for 1, corpos estranhos, ele tem proteção contra corpos estranhos de dimensões até 50 milímetros. No tipo 2, os corpos estranhos com 12 milímetros. O 4, corpos estranhos de dimensões acima de 1 milímetro, né? E o 5, proteção contra acúmulo de poeira prejudicial ao equipamento, que é o caso desse. Está o 5 ali. E o 6 seria a proteção total contra poeira. Então você verifica que quanto maior o número, melhor é o grau de proteção. Tá? O segundo algarismo, ele tem essa representatividade aqui. No caso nosso, 5 lá, 55, então representa que ele tem proteção contra jatos de águas de todas as direções. Mas se for o 0, ele não tem nenhuma proteção. Se for o 1, pingos de águas na vertical. 2, pingos de água até a inclinação de 15 graus com a vertical. 4 seria água de chuva até a inclinação de 60 graus com a vertical. Daí 6, águas de vagalhões. 7, imersão temporária. E 8, imersão permanente. Então esse aqui, se for o 8, ele dá para deixar debaixo da água instalado. Tá? Mas no caso é 5 também que está ali, então ele tem a proteção contra jatos de água de todas as direções. Tá? Então o motor que está aqui, que é o IP55, ele tem proteção contra acúmulo de poeiras prejudicial ao equipamento e proteção contra jatos de águas de todas as direções. Tá? Então é isso que representa o IP55 que está escrito ali. Daí vem esse S1 aqui, que é o regime do motor. Tá? Então o regime de motor ele também tem alguns padrões, que o S1 é um deles, que é o motor para regime contínuo. Se for S2 é para regime de tempo limitado. Se for S3, regime intermitente, que fica ligando e desligando, né, periodicamente. O S4, regime intermitente periódico com partidas. S5, regime intermitente periódico com frenagem elétrica. S6, regime contínuo com carga intermitente. S7, regime contínuo com frenagem elétrica. E S8, regime contínuo com mudança periódica na relação carga-velocidade de rotação. Tá? E aí vem os tipos de fechamento do motor. Tá? Quando é um motor de indução com 6 pontas, que é esse caso, ele tem esse tipo de fechamento aqui, que é o chamado triângulo, tá o desenho aqui, tá? E o estrela, se você for utilizar a tensão 380. As bobinas do motor trifásico, eles funcionam com 220 volts, tá? Se você for ligar em 380 volts, essas mesmas bobinas, você não pode fazer essa ligação que seria como se ligasse tudo em paralelo, que vai colocando 380 volts em cada bobina, vai acabar explodindo o motor, tá? Então tem que fazer um outro tipo de ligação, que é o tipo de ligação chamado estrela, que é esse aqui, ó, fechamento de motor para maior tensão. Tanto o monofásico quanto o trifásico tem esses dois tipos. Se você pegar um motor de 12 pontas, aí você tem até mais opções aí, tem 3 tipos de tensões que você pode aplicar, tá? Então a partida do motor de motores monofásicos, como é que fica? Ó, ele tem as duas bobinas que a gente mostrou no simulador lá, que são as bobinas principais, e elas são numeradas com 1, 2 na parte de cima, e o 3 e o 4. Então uma bobina é 1 e o 3, a outra bobina é 2 e 4. E a bobina auxiliar, ela é dominada com o 5 e o 6. Nos motores mais recentes aí, no lugar do 6, está escrito 8, tá? Então como é que você faz para fazer o fechamento do motor monofásico? Simples. Se você vai ligar em 127 volts, que é a tensão baixa, você vai ligar o 1, o 2 e o 5 na fase, né? E daí jampear aqui o 3 com o 4 e o 6 no neutro. E aí você ligou o motor. Ah, mas eu quero mudar o sentido de rotação do motor.
Então você inverte o 5 com o 6, tá? Coloca 1, 2 com o 6 e o 3, 4 com o 5, tá? Aqui está demonstrando aí como que fica posicionado essas bobinas aqui, ó. Então a bobina principal, a outra bobina principal, daí essa aqui é a bobina auxiliar. Para ligar o motor, você liga o 1 com o 6 e o 2, né, num sentido, o 4, o 5 e o 6 no neutro. Quiser inverter a polaridade, daí você vai ter que ligar o 1, 2 com o 5 e o 3 e o 4 com o 6 ali, tá? Então tá aqui, ó, o motor monofásico, o fechamento dele que eu falei ali, ó, 1, 2 com 5, daí 6 com 4 com 3, se for em 127 volts. Agora, se for 220 volts, se você ligar em 220 volts, a bobina do motor monofásico ele funciona em 127 volts. Se você ligar em paralelo no 220, vai queimar a bobina do motor. Então, daí você tem que fechar nesse outro formato, que eu já vou explicar o porquê aqui. Tem uma figura para a gente mostrar. O terminal 1, ele vai à fase, sozinho na fase. O 6 junto com o 4 você vai colocar o neutro. E daí só vai jampear esses três terminais aqui, o 2, o 5 e o 3, tá? E daí eu explico o porquê. A explicação está aqui, ó. Se você vai ligar em 127 volts, vai ligar todas as bobinas em paralelo, porque elas precisam receber alimentação de 127 volts, tá? Se você for ligar em 220, você não vai ligar em paralelo, você vai ligar as duas bobinas em série, tá? Porque do 220, as duas bobinas são iguais, mesmo tamanho, mesma resistência, então metade dessa tensão vai ficar em cima dessa bobina e a outra metade nessa bobina, tá ligando em série. E daí você vai ter lá em aproximadamente 110 volts nessa bobina e 110 volts nessa bobina. A bobina auxiliar se liga em paralelo, tanto poderia ser tanto com essa bobina aqui quanto com essa. O importante é que esteja também os 110 volts em cima da bobina auxiliar. Então, ligando a bobina auxiliar em paralelo com uma das duas, já resolve, tá? Então, por esse motivo, ó, você liga aqui no terminal 4, só a fase. Jampeia o 2, o 3 e o 6, né? E deixa lá jampeado, que é para fazer essa emenda, colocar em série. E daí o 1 e o 5 você liga do outro lado aqui, tá? E tá aqui então a partida do motor monofásico, se ele for uma partida direta. Lá, ó. A situação aqui que seria jampeada aqui, o 2 e o 5, né? E aqui embaixo o 3, o 4 e o 6, tá? Ele utiliza todos os contatos, mas faz esse jampeamento aqui, né? E daí você faz a ligação do circuito principal aqui e é o comando que seria só um comando liga-desliga. Então esse botão que alimenta o K1 vai fechar esse contator aqui, vai manter ele ligado porque eu tenho o contato selo, né? Se quiser desligar, só aperta o outro botão aqui em cima. As proteções aqui contra a sobrecarga. Tá aqui o contato auxiliar também do relé de sobrecarga, né? E um disjuntor motor aqui para proteger as fases aqui do circuito. Para você fazer a inversão da rotação. Então, se for 127 volts, você só tem que inverter, né, esses terminais. Por exemplo, você está ligando 1, 2 e 5, 3, 4 e 6. Para inverter a fase, você tem que ligar 1, 2 e 6, 3, 4 e 5. Se for no sistema aqui de 220 volts, você está com o número 1 ligado na fase. E daí está jampeado 3 com o 2 e o 5, né? Daí o 6 e o 4 estão no neutro. Para inverter a rotação, você tem que inverter o 5 com o 6. Então, nesse caso, o 5 viria jampeado com o 2, o 6 junto com o 4 indo para o neutro. Tá? Então, você tem que inverter sempre o 5 com o 6 para inverter a fase do motor monofásico. Tá? Então, aqui tem
a demonstração aqui do que seria o motor monofásico, sendo que esse contator aqui ele é responsável por trocar, esse aqui estaria fazendo o jampeamento 1 e 6 no neutro, né? O 2, o 3 e 5 jampeados. Aliás, aqui ele está dizendo que o 1 e o 6, então ele está colocando a bobina em paralelo com a primeira bobina lá. Então 1 com 6 na fase, o neutro só no 4, e daí 2, 3 e 5 jampeados, né? Através do contator K1. Através do contator K2 vai estar 1 e 5 na fase, ó. Então inverteu, aqui está 1 e 6, aqui está 1 e 5. O 4 continua sozinho no neutro, daí o 6 vem aqui junto com o 2 e o 3 no K2. Tá? Então se eu acionar K1, eu vou estar rotacionando num sentido, se eu acionar K2 vai estar no sentido contrário. Se for 220 volts para fazer a reversão, aí eu já preciso 3 contatores. Tá? O primeiro contator que vai fazer a ligação aqui, ó, mandar a primeira fase aqui no terminal 4, tá? Essa vai ser a situação desse contator. O neutro que vai estar sendo enviado aqui, ó, para o terminal 1, né? E através do contator 3, ele vai fazer os jampeamentos aqui, ó. Por exemplo, o neutro está vindo também para o 6, então o 1 e o 6 está recebendo o neutro, né? Através do primeiro contator recebe o 1 recebe o neutro, e através do contator 3 o 6 recebe o neutro também. E daí o contator K2 faz e ele faz esse jampeamento aqui, ó, do 2, o 3, né, junto com o 5, ó. Então o K3 faz o 2, o 3 junto com o 5. Agora, se ligar o K2 em vez do K3, tá? Então vai estar o 2 e o 3 junto com o terminal o 2 e o 3 aqui junto com o terminal 5, né? O 6 indo para o neutro junto com 1. Esse é o K2. Tá? Então, faz a inversão aqui do terminal 6 com o terminal 5, entre K2 e K3. No circuito de comando, você liga o K1, né? E daí faz essa situação aqui. O K1 tem que ser ligado com o K3, né? Para fechar o circuito. Ou o K1 tem que ser ligado com o K3 tem que ser ligado junto com o K2. Tá? Dependendo do que você quer que faça o circuito aqui, o K1 ele vai fazer num sentido, K2 no sentido contrário. Tá? Então ele inverte a rotação dos motores aí de acordo com o que você ligar, e o K3 só faz o restante do fechamento aí. Tá? Daí o motor trifásico, vamos ver como que fica o fechamento aqui com os vários tipos de ligação. Então, quando o motor monofásico for ligado na tensão alta, que é o 220 volts, aí vamos precisar fazer um comando com 3 contatores, já que lembrando lá que a bobina vai precisar ser jampeado o 3, o 2 e o 6, se for num sentido. Se não for sentido contrário, o 3, o 2 e o 5. Vai ter que ser só feito um jampeamento, né? Daí uma fase vai para o terminal 1 ou para o terminal 4,
né? E daí o outro terminal aqui vai junto com o 1 ou com o 4. Vamos ver como é que foi feito naquele desenho lá, tá? Tá aqui, ó. Então nós temos aqui a fase através do contador K3. A fase está indo direto para o contador 4, para o terminal 4 do motor, que é a bobina principal. Então ela fica só no terminal 4 da bobina, tá? E fecha ali. E também está jogando o neutro, tá? Através do contador K3 no terminal 1, tá? E o contador K3 vai estar ligado sempre, tanto com o K1 quanto o K2. Por isso que o comando está aqui, ó. K3 ele é acionado junto com o K1. Quando o K1 estiver acionado, aciona K3. E quando o K2 estiver acionado, também aciona K3, tá? Então ele é acionado junto com os dois. O que faz o K2? O K2 ele faz o jampeamento do terminal 2, 3 junto com, ó, seguindo aqui, junto com o terminal 6, tá? Então ele jampeia 2 e 3 junto com o 6 e joga o neutro no terminal 5. Significa que o terminal 1 e 5 vai estar no neutro, né? Vai estar sendo o jampeamento para ligar em série o 2, o 3 e o 6 e o 4 vai estar na fase, tá? Então, e isso vai fazer com que o motor rode em um sentido. Quando eu quiser ligar no outro sentido, vou ter que desligar o motor. Então, por isso que tem a proteção entre K1 e K2 aqui, ó, né? Quando eu ligar o contador K2, né? Ele vai ligar o K3 junto para fazer o jampeamento e vai abrir esse contato. Então, eu não consigo acionar K1 junto com K2, né? Porque senão vai dar curto-circuito aqui pelo motivo de juntar o neutro com esses terminais aqui, ó, né? Com o jampeamento aqui. Vai dar uma sobrecarga ali do motor, tá? Então, quando eu desligar o motor, daí pressiono S1, vai ligar K1, deve impedir também que ligue K2. Ligando K1, o que vai acontecer? K1 ele energiza K3 também, então vai ligar K3 junto com K1. O que faz? A fase continua sendo mandada para o terminal 4, o neutro através do K3 continua sendo mandado para o terminal 1, só que agora o terminal 2 e 3 ele vai estar jampeado aqui com o terminal 5, né? E o 6 é que vai estar sendo mandado lá pro neutro. Então, percebeu a mudança? Ó? O K2 ele manda o neutro para o terminal 5, o K3 manda o neutro para o terminal 6. O K2 ele faz o jampeamento entre 2, 3 e 2, 3 e 5. E através do contador, através do contador K2 ele faz o jampeamento entre 2, 3 e 6, né? E através do contador K1 ele faz o jampeamento entre 2, 3 e 5. Então o K2 e o K1 é responsável por fazer a inversão desses 5 com 6 aqui, ó, tá? Então, se você quer ligar num sentido, você tem que ligar o K1 junto com o K3, o sentido contrário, K3 junto com K2, tá? E aqui está o circuito de comando para que funcione essa ligação aí, esse sistema aí de ligação do motor monofásico, partida direta com reversão. Então são os dois tipos com maior tensão e menor tensão do sistema monofásico, com motor monofásico. Agora a gente vai para o sistema trifásico de 6 terminais mais uma vez. Vamos falar dos 6 terminais. Então nós temos aqui, como eu falei, a ligação triângulo, que é a menor tensão, 220 volts, e a ligação estrela, que é o 380 volts. Tá? Então, as bobinas do terminal trifásico, elas podem ser denominadas com com números, que seria as 3 bobinas, 1, 2 e 3 em cima, 4, 5 e 6 embaixo, tá? Ou elas podem ser denominadas com essas letras aqui, que seria o 1 e o 2, vamos
calcular para as bobinas seria U1 em cima e U2 embaixo, né, que seria a primeira bobina, V1 em cima e V2 embaixo, segunda bobina, e W1 e W2 a terceira bobina, tá? Para você fazer a ligação triângulo do motor trifásico, que é deixar ele parecido com exatamente dessa forma aqui, parecido com um triângulo, vai ficar entre fases todas as bobinas. Ó. Entre a fase RS tem 220 volts, então eu vou estar ligando o terminal, digamos aqui, o 3 com o 6. O 3 e o 6 vai ter 220, vai estar a fase RS. Entre o terminal 2 e 5, então 3 vai junto com o 5 e o 2 que vai aqui embaixo junto com o 4, tá? Daí nesse terminal também está entre a fase R e T, então tem 220 volts aqui também. Entre a fase S e T está o outro terminal que é 1 e o 4, né? Então o 4 desse lado e 1 desse lado. Entre a fase S e T vai ter 220 volts também. Daí você consegue fazer o acionamento desse motor na menor tensão, que é 220. Se você for ligar esse mesmo motor em 380 volts, aí você tem que fazer a ligação estrela, que é jampear os terminais 4, 5 e 6, que são esses terminais aqui embaixo, né, 4, 5, 6, e ligar o terminal de cima, um em cada fase, tá? Bom, as fases, elas vão, a soma das fases aqui, das tensões nas fases, como elas são alternadas e tem 120 graus de defasagem, se você somar, aqui vai dar sempre zero. Então, quando a gente faz a medição de uma fase para um referencial zero, que seria um neutro, por exemplo, se fosse fazer na rede elétrica, ele dá 127 volts. 127 volts se você estiver aplicando numa tensão 220. Como você vai aplicar a tensão de 380 volts, então ele vai estar jogando entre essas fases aqui 380 volts, 380 volts. Então vai sobrar na bobina 220 volts entre os terminais aqui de cada bobina, tá? Por isso que você tem que ligar, não pode ligar, né, em triângulo quando tiver em 380 volts. Daí você vai ter que ligar no fechamento fazer o fechamento em estrela. A gente também vai, então, para isso que servem essas duas configurações, mas existe também uma partida que é chamada estrela triângulo. Essa partida estrela triângulo, ele é para você suavizar aquela corrente de partida. Lembra que eu falei lá que a corrente de partida ela é 7 nesse motor aqui, ó, né? Nessa plaquinha que a gente mostrou aqui, ela é 7,3 vezes maior do que a corrente nominal, tá? Então, para amenizar um pouquinho essa corrente de partida, você pode colocar na configuração estrela, mesmo estando com a tensão de 220 volts. O que vai acontecer? Vai fazer com que baixe a tensão nessas bobinas, sendo que ela não vai rodar na tensão nominal. Vai ficar mais fraco o motor, o torque vai diminuir, mas a corrente de partida vai diminuir também, tá? Você não vai usar sempre em 127 volts, né? Porque daí ele vai perder todas as características do motor, de potência, torque. Então você só deixa aquele tempo em que a corrente de partida leva para estabilizar, 5 a 10 segundos lá. E daí depois que passa esse tempo, você transforma para a configuração triângulo. Tá? Então tem uma partida que dá para fazer essa configuração para suavizar. Existem outros métodos, como a do transformador, né, autotransformador, também ajuda a fazer essa partida suavizada. E hoje em dia existem aparelhos eletrônicos que são mais eficientes, né, o soft start, tá, que é exclusivo para isso, e também um inversor de frequência que ajuda a diminuir essa corrente de partida aí nos motores trifásicos, tá? Então, nós vamos ver agora como que faz o circuito de comando e o circuito de força para um motor para partidas de motores trifásicos.
Então, para a partida direta de um motor trifásico, eu vou usar um contator, né? O sistema de proteção contra curto-circuito, que são os fusíveis. Aqui as fases RST, né? O relé de sobrecarga, tá? Para evitar sobrecarga do motor. E aqui esse motor que a gente pegou na representação, ele já está com fechamento em triângulo, tá? Sempre na partida direta a gente vai fechar em triângulo, sendo que a nossa tensão é de 220 volts. Então, esses contatos principais do contator vai estar ativando lá o 1 com o 6, o 2 com o 4, os terminais do motor, né? E o 3 com o 5 aqui, tá? Como que funciona? Se apertar B1 vai ativar a bobina do contator, vai fechar o contato selo que vai manter energizado a bobina do contator, né? E vai fechar também os contatos principais. Então vai ligar o motor e vai permanecer ligado. Quando apertar B0, vai desalimentar a bobina do contator, abrindo todos os contatos principais e o contato auxiliar desligando, então, tanto a bobina quanto o motor, né? Então vamos simular lá só para ver o funcionamento. Aperto B1, ó, energizou a bobina do contator K1, fechou o contato auxiliar, mantendo a corrente circulando e mantendo energizada aqui a bobina. Fechou os contatos principais, então alimentou o motor e o motor está girando nesse sentido, né? Se eu quisesse inverter o sentido do motor, eu teria que inverter duas fases, tá? Então vamos lá, vamos inverter duas fases aqui. Por exemplo, vamos apagar essa daqui e apagar essa daqui. E vamos fazer a inversão dessas duas fases. Deixa eu colocar com uma outra cor aqui só para ficar representativo aqui. Então aqui, vamos fazer assim para não dar problema de emendar os fios, né? Aqui, nós vamos pegar uma cor vermelha aqui para diferenciar também. Puxar até aqui para não acabar emendando, senão ele dá curto-circuito. Vir até aqui. Puxar para cima. Então, ó, inverti. Lembra que estava vindo no sentido horário, né? Então agora eu vou simular, ele vai fazer o sentido anti-horário aí. Tá? Vamos lá ligar o motor, ó. Agora ele inverteu o sentido aqui, ó, do motor. Está no sentido anti-horário. É claro que se eu quero fazer um motor para ligar nos dois sentidos, tá? Eu não posso ficar trocando o fio de posição. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a partida direta com reversão. Então, o próximo circuito que eu vou apresentar aqui no simulador vai ser a partida direta com reversão. Então está aqui um circuito de comando e o circuito de força quase pronto. Eu vou dizer daqui a pouco por que está quase pronto. Faltam uns detalhes ainda. Mas eu quero mostrar o que pode acontecer caso você esqueça uma coisinha de nada ali para montar o circuito. Então vamos começar explicando o circuito de força. Como eu disse, para você fazer a reversão do sentido, é só mudar uma fase de lugar. Então veja que o contator K1 está mandando a fase L1, que é a fase R, por exemplo, para o terminal U1, que é 1 com 6 aqui, o jampimento entre 1 e 6 do motor, né? A fase L2 está sendo mandado para o V1, que é o 2 com 4, tá? E a fase L3, que é a T, está sendo mandada para o W1, que é o 3 com 6, tá? Quando você for verificar através do K2, ele vai inverter, ó. A fase L1 que está indo para o 1, através do contator K2, está indo para o W1. A fase L2 permanece no mesmo lugar, tanto vai para o V1, tanto por K1, quanto pelo K2. Você não pode inverter as três fases, senão ele acaba invertendo e invertendo de novo, daí não muda o sentido. E o L3 que vai no W1, através do contator K2, ele está invertido no 1, tá? Então vamos simular e a princípio ele está funcionando os dois sentidos, ó.
se eu aperto o B1, pressionando o B1, alimenta a bobina do contator K1, assim como tá, esse circuito aqui é exatamente o mesmo da partida direta, né? Ele vai girar no sentido horário, né? Se eu desligar o motor e ligar o B2, ele vai tá fechando o K2 aqui e fazendo funcionar no sentido anti-horário. Então eu fiz aqui apenas do circuito de comando da partida direta, eu acrescentei mais esse sistema aqui com um outro botão que vai fazer ligar o K2, né, e manter o K2 ligado para que faça o sentido contrário. O problema é que não tem nenhuma proteção. Como esse cara aqui, ó, se eu ligar o K1 nesse exato momento, junto com o K2, vai dar um curto-circuito porque vai estar juntando a fase L3 com a fase L1. Tanto nesse ponto aqui, ó, L3 com L1, né? Quanto nesse ponto aqui. E vai dar curto-circuito, quer ver? Ó? O K2 está acionado, vou ligar o B1 para acionar K1. E o simulador vai dar um sinal de curto-circuito lá. Houve um curto, tá? Então vai dar um erro. A gente precisa fazer proteções para que isso não ocorra, tá? Então vamos ter que colocar um intertravamento que eu vou demonstrar daqui a pouco para vocês como é que fica. Explicando aqui o intertravamento, então, ele é o seguinte, ó, se eu ligar acionar aqui a bobina do K1, ele vai abrir esse contato normalmente fechado, tá? Então, enquanto a bobina do K1 estiver energizado, mesmo que eu apertar o B2, ele não vai conseguir fazer passar a corrente para energizar a bobina de K2. Eu vou primeiro ter que desligar o circuito, daí desliga a bobina de K1, fecha novamente esse contato, aí apertando o B2, ele aciona a bobina de K2. E daí abre esse contato normalmente fechado e eu não consigo acionar a bobina do K1 através de B1, né? Então fica feita a proteção entre um contator e outro, e a gente chama isso de intertravamento. Vamos lá. Simular então, apertando B1. Ó, sentido horário do motor, acionou os contatos principais de K1, o contato selo de K1 e também abriu o contato auxiliar aqui. Se eu apertar o B2, ele não vai conseguir energizar K2, então não vai dar o curto-circuito, tá? Para eu desenergizar K2, primeiro eu vou ter que desligar o motor, aí sim apertar o B2, ó, fechou o contato de novo, né? Aperto o B2 agora, aperto o B2, aciona a bobina K2, fecha o contato selo, fecha os contatos principais e agora está rodando no sentido contrário, no sentido anti-horário, né? Se eu tá aberto o circuito aqui, ó, né? Se eu tentar acionar a bobina, ele não vai conseguir porque está protegido aqui. Então não vai dar o curto-circuito, tá? Então essa é a partida direta com reversão do motor trifásico, tá? Bom, como eu falei, a gente precisa fazer às vezes um acionamento de motores com uma partida suave, tá? Então, quando a gente faz esse acionamento com partida suave, a gente começa, mesmo estando em 220 volts, a gente começa a partida com a configuração estrela e depois que passa o tempo, a gente transforma para triângulo, tá? Então a gente tem que fazer algo que jampeie o terminal 4, 5 e 6 e manda a fase para o terminal 1, 2 e 3 do motor e depois que passar o tempo ele faça a configuração do motor 1 com 6, né? 2 com 4 e 3 com 5, conforme está na configuração triângulo. Ou seja, ele tem que começar com essa configuração e terminar com essa configuração. Para isso, obviamente que ele só vai funcionar em estrela durante um tempo inicial, então vamos ter que usar um relé temporizador, né? E quem vai fazer esses fechamentos de estrela e de triângulo vão ser os próprios contatores. Então vamos ver como que fica no simulador lá.
Então, voltando aqui só para lembrar a partida estrela triângulo, né? Ela vai começar em estrela, que é essa configuração aqui, justamente para que a corrente de partida ela seja mais suave, tá? Por que que ela vai ser mais suave? Porque eu estou partindo numa configuração que vai diminuir a tensão nas bobinas. As bobinas são feitas para trabalhar na sua função nominal em 220 volts, ela vai diminuir lá para os seus 127 volts, né, em cada bobina. Obviamente vai diminuir a corrente de partida, vai diminuir o torque do motor, vai diminuir a potência, tudo vai ser diminuído. Então, por isso não é interessante ficar todo o tempo todo nessa configuração, só aquele instante de partida. Então, você configura lá geralmente 5, 10 segundos nesse formato e depois você passa para a configuração triângulo, que é a configuração que vai trabalhar na característica nominal do motor, tá? Então, como que vai ficar essa configuração estrela? Quem que vai fazer essa configuração estrela no circuito? Vamos ver lá no circuito de comando. Vamos lá. O circuito de comando é formado então por 3 contatores, sendo que quem vai fazer a configuração triângulo é justamente o K1, que vai mandar aqui a fase 1 para o terminal U1, ou terminal 1, né? A outra fase no terminal 2 e a terceira fase no terminal 3. E como a gente viu lá na configuração estrela, ela tem que jampear o 4, 5 e o 6. Então esses terminais vão ser jampeados através do contator K3. E aí está a configuração estrela do motor fechado. E daí o circuito de comando tem que justamente acionar o K1 junto com o K3 inicialmente, tá? Então quando apertar o B1 vai acionar K1, o contato selo vai manter ele acionado e ao mesmo tempo ele vai passar por esse contato fechado aqui do relé temporizador, contato fechado K2 e vai energizar K3. Tá? Então K1 e K3 estão ligados junto, fazem a configuração estrela. Vai contar o tempo lá, né? Eu coloquei 3 segundos nesse temporizador, tá? Depois que passar o tempo, essa chavezinha aqui vai mudar de posição. Quando ela mudar de posição, vai desenergizar o K3, aí fecha esse contato aqui, energiza K2, e o K2 tem que fazer a configuração triângulo do motor. Vamos lembrar lá o que é a configuração triângulo. É a configuração onde tem que estar o terminal 1 junto com o 6, né? 1 com o 6, o 2 junto com o 4, então 2 junto com o 4, e o 3 junto com o 5, 3 com o 5. Então você vai fazer esse jampeamento, esse fechamento do motor através do contator K1 e do contator K2, né? Então tá aqui, ó. No terminal 1 do motor vai estar sendo mandada a fase para o terminal 1 e para o terminal 4, e essa mesma fase vai estar sendo mandada para o terminal 4 do motor, que é esse terminal aqui, ó, né? Então 1 com 4 está sendo feito. O 2 com o terminal 2 com o terminal 5 e o terminal 3, desculpa, é um terminal 1 com 6, eu estou confundindo, é 1 com 6, né? O 2 com o 4 e o 3 com o 6, tá? Então ele faz esse ligamento aí do motor trifásico. Então vamos testar lá, né? Vai funcionar aqui, ó. Inicialmente vai ligar o motor ó, em estrela, então ele está funcionando em estrela, K1 com K3, está contando o tempo aqui, ó, tá?
o circuito fechado da K1 com K3, ó, passou o tempo, agora ele vai mudar de posição. Ó, mudou de posição, desligou o K3, ligou o K2, então agora ele está fazendo a configuração triângulo aqui através de K1 junto com o K2. Então essa é a ligação estrela-triângulo, uma partida que suaviza a corrente de partida aí no circuito de ligação de motor trifásico. Obviamente que esse tipo de circuito ele tem aplicações, né? Quando a carga é muito elevada, tá? Geralmente o ideal é sempre fazer a partida direta, mas quando o prejuízo por conta da corrente de partida for muito grande, então utiliza esse tipo de sistema aqui, a partida direta aliás, desculpa, partida estrela triângulo. Existem outros tipos de partidas aí, então a gente pode fazer a partida estrela triângulo com reversão, aí vai precisar de 4 contatores, né, para fazer a partida num sentido, no outro sentido. Daí é fazer o estrela para fazer a configuração triângulo, precisa de 4 contatores. Existe a partida com compensada, né, que também chama com autotransformador, tá? Ele inicialmente vai fazer com um transformador que vai reduzir a tensão no motor e depois que passar o tempo ele vai colocar a tensão nominal, né? E, e essas partidas aí também são trabalhadas aí em circuitos de comandos, mas para esse vídeo fica aí os exemplos que a gente já passou de vários circuitos aqui, tá? Tanto do motor monofásico como motor trifásico. Então, por hoje era isso daí.